164. Kirin Saga Capítulo 553 Saudações a Ysmir Autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Final da 7ª temporada, o culto do dragão dos dragões sábios é a facção mais importante no culto do dragão desde a época do Império do Dragão e os eventos da Era Merética. Naturalmente, os dragões sábios eram aqueles dragões que superavam os outros dragões em termos de conhecimento. Eles eram os estudiosos entre os dragões, mas seu maior objetivo era reunir informações e criar estratégias. Foi dito que a razão pela qual Alduin foi derrubado não foi inteiramente devido à troca de campos de Paturnax, mas principalmente devido à queda de Onikendrog, o sábio senhor da guerra. Onikendrog é um dos maiores dragões. Ele não é apenas um dos mais antigos, mas também o dragão que vem depois de Paturnax em antiguidade. A natureza do culto dos dragões sábios é refletida por seus senhores dragões, que valorizam táticas e gostam de desmantelar seus inimigos antes de conquistá-los. Esta característica especial daquele ramo do culto do dragão fez com que os Nords os atacassem antes de qualquer outro durante a guerra na Primeira Era. Com a queda do culto dos dragões sábios, a horda de Alduin era tão cega quanto arrogante, e eles estavam sendo derrotados em um ritmo assustador. Disse que se Onikendrog tivesse sobrevivido durante a Guerra do Dragão, Skirin poderia ter sido governado pelos dragões até hoje. Ninguém tem certeza se foi azar ou alguma maldição divina, mas o culto dos dragões sábios enfrentou mais uma vez um grande revés. Um Dovahkiin muito persistente com bolsos tão fundos quanto os cofres do Império. Dragonborn Jondari. Ioltorushu. Fusruda. Mesmo para um Dragonborn, enfrentar o Tum de um dragão real era uma façanha para admirar. Jon bloqueou completamente o Tum do dragão que ele estava enfrentando com o seu, igualmente igual. Qualquer um pode falar o que quiser sobre essa situação, mas o dragão ficou sem palavras. Dovahkiin, Oilusmu. Dragonborn, você é forte, Kogan. Obrigado. O dragão sentiu a pressão do Tum de Jon e percebeu que estava contra um oponente de igual posição. Mas uma coisa manteve o dragão em estado de choque. Não apenas o dragão, mas também Delphine. Jondari é o Dragonborn. Este foi um desastre servido em muitas realizações chocantes. Pouco antes de Jon jogar a Daedric Albed que ele acabou de pegar no dragão, ele trocou a máscara, Krillon, pelo Elmoth de Dragonborn. Se houver algo a entender com isso, Jondari não é apenas um tigre que ganhou asas, mas com seu dinheiro e recursos, ele também funciona com um motor a jato. Ele tem poder, tem dinheiro, tem autoridade, tem tudo. Jon queria que Delphine soubesse desse fato em primeira mão. Agora para o dragão. Ele balançou sua asa violentamente e se livrou da alabarda, engolindo a dor e deixando sua asa passar. Vendo como Jon matou o candidato a sacerdote do dragão que ele queria tirar, o dragão já estava de mau humor. Se seu fracasso fosse conhecido pelos outros dragões, ele seria intimidado sem fim. Eu sou Tradronic, eu desafio você, Dovahkiin. Aceito. E o homem e a Dovah atacaram um ao outro. Aquilo não era mais uma luta, era um lugar de aniquilação para qualquer criatura menor que pensasse em intervir. Jonrad e o resto observavam à distância, onde os intermináveis choques e tremores tinham um efeito menor. Disse que uma luta entre dois dragões é um debate verbal baseado no poder de cada palavra e além de Jon, ninguém mais está qualificado para ter um debate com um dragão real. Nel Venku. Relâmpago do vento rápido. Jon não conseguia ficar parado contra o dragão no ar e não podia lutar com ele no ar por um longo período de tempo. Ele precisava de velocidade superior e do Tum ele adquiriu. Fugindo dos gritos do dragão para a esquerda e para a direita, Jon se moveu como um ifrit em um raio mal percebido por pessoas normais até que ele estivesse o mais próximo que pudesse chegar do dragão. Tradronic cessou a chance e cuspiu fogo. Ioltorushu. Urnakist. No momento em que o Firbriat foi enviado para ele, Jon saltou com o grito, Whirlwind Sprint, mirando no dragão logo acima. Em um instante, ele estava bem ao lado do dragão. Ai! Como um biscoito, Grid,
Saiu do anel de Jon e foi para suas manoplas, aplicando a transformação nelas. Punhos do mal de Azidal se transformaram em sua segunda forma, mãos de Titã de Aziad, e Jon deu um soco com sua forte direita no rosto do dragão, aplicando com um biscoito do trovão. Quang! O choque entre o ataque de Jon e a cabeça do dragão foi como um trovão, exceto que foi um tapa de trovão, e Tradrunik foi enviado ao chão. Zap! Jon se teletransportou exatamente onde o dragão estava caindo e esperou por ele com o dobro da quantidade de maldade. Biscoito duplo. Quente e cheio de vapor. Quang! 2. Thunder Cookies atingiram o dragão pelas costas, fazendo-o cair no chão. Zap! Jon se teletransportou mais uma vez atrás do dragão que tentava se firmar e o segurou pela cauda. E para o grande final. Segurando a cauda, Jon energizou todo o seu corpo core e começou a puxar o dragão de sua cauda, mas ele não conseguiu puxar o dragão de jeito nenhum. Tradrunik olhava curiosamente para Jon. Jon olhou desajeitadamente entre o dragão e a cauda, entendendo que socar o dragão é mais fácil do que carregá-lo. Ele silenciosamente colocou o rabo no chão. Tudo bem, vamos socar. Tradrunik não se preocupou em ouvir Jon e o atingiu com o rabo. Jon mal conseguiu bloqueá-lo com as mãos, mas a força por trás do ataque o arremessou para a montanha próxima. Não importa quantas vezes ele socasse o dragão, não havia como ele afetar suas duras escamas com golpes contundentes. Agora eles se encaravam novamente, concentrando-se fortemente um no outro. Tradrunik parecia estar tentando mudar as coisas com um grito. Golpear por trás do dragão. Um ataque repentino pousou silenciosamente em sua asa, abrindo-a. Rugido. Tradrunik não esperava que alguém se atrevesse a interferir em uma luta entre ele e Dovahkiin, mas assim que ele se virou para cuspir suas chamas, Jon chegou na frente dele com a Daedric Halberd, esfaqueando seu pescoço. Tradrunik foi subitamente flanqueado e não conseguiu voar antes de se curar. Então ele atacou com sua asa novamente em quem o atacou primeiro. A sensação de seu pouso de vento nunca veio, e outro golpe pousou na mesma asa impedindo a cicatrização da ferida. Jon perdeu o primeiro ataque com Halberd e Tradrunik aproveitou a chance para escapar da situação. O Unak este gritando, Whirlwind Sprint, e saltando enquanto fazia. Tradrunik voltou ao ar, mas seu vento direito não lhe deu vantagem no voo enquanto estava ferido. Assim, ele pousou em uma rocha próxima. De lá, ele podia ver Jon parado ao lado de uma grande figura feita de osso. Urat ergueu a mão e convocou flechas de osso para atirar em Tradrunik, mas Jon o deteve e olhou para outro lugar. Sua vez. Tradrunik não queria perder o foco em Jon, mas não tinha esse luxo agora. No momento em que ele detectou magia por perto, ele quis gritar com ela, mas de repente, a rocha em que ele estava se desfez em pedaços. Ele bateu as asas e tentou evitar a queda, então se impulsionou para frente com a asa ferida, mas em meio a tudo isso, viu o sorriso de Jon crescer ainda mais. Onde ele iria pousar era o problema, e ele não pode mais impedir. Jon preparou a armadilha com muito cuidado e Tradrunik era tarde demais para perceber. Tradrunik desabou, e a terra retalhou contra ele e uma centena de estalagmites ergueu-se do solo. Ah! Como é isso? Não havia como voltar atrás. Cada estalagmite atingida por Tradrunik era tão dolorosa quanto a maldição de um Daedra. Tradrunik sentiu como se estivesse morrendo de dor e rugiu em agonia. Jon era realmente calculista e astuto. Cada movimento era baseado não apenas em um plano, mas em estratégias cuidadosamente estabelecidas que ele fazia de antemão. Sua capacidade de parar o tempo em sua mente e calcular a aproximação era viciante, e ele fazia muitas simulações em sua cabeça antes de fazê-lo na vida real. Não era um poder ou um feitiço, mas uma habilidade quebrada que ele ganhou por causa da infecção do caos. Agora, mesmo um dragão de sangue como Tradrunik não é páreo para os esquemas de Jon. Jon criou este feitiço de alteração de nível mestre, chamado Mas Stalagmites, para prender um dragão em uma situação difícil assim que ele pousar. O perpetrador que lançou o feitiço, por outro lado, não era outro senão o cajado favorito de Jon, aquele que explodiu a rocha em que Tradrunik estava antes.
Orgulho. O cajado voou alegremente para a mão de Jon do esconderijo em que estava, e Jon enfrentou Tradrunic com uma posição superior. Você perdeu, irmão. Jon disse. Tradrunic não falou muito e fechou os olhos como se aceitasse o destino em que estava. Jon franziu a testa e hesitou por um segundo, mas ele se recompôs no seguinte e convocou um poderoso raio. Ele estava prestes a lançar o feitiço quando... Rugido Yoltorushu. Yoltorushu. Unakist. 3 soaram quase instantaneamente pegando Jon completamente desprevenido. Um sopro de fogo em direção a ele, um sopro de fogo em direção a Urat, e um Whirling Sprint, que trouxe um dragão titânico próximo a Tradrunic. Não um, não 2, mas 3. 3 dragões na frente de Jon além de Tradrunic. Urat não reagiu a tempo e foi explodido em fragmentos. Jon de repente sentiu o mundo escurecer ao seu redor, e Tradrunic foi levantado do chão por 2 pernas de dragão segurando-o pelas costas. Turi. Meu senhor, Tradrunic falou, olhando envergonhado para o dragão que o carregava. Pran, Tradrunic. Mukrif Dovahkiin. Descanse, Tradrunic. Vamos enfrentar Dragonborn. Foi muito repentino, mas tudo estava acontecendo. 2 dragões atacaram Jon enquanto o terceiro salvou Tradrunic. O sopro de fogo terminou e os dragões pousaram longe do local onde Jon deveria estar. O terceiro dragão carregou Tradrunic para o topo de uma montanha e o colocou lá enquanto guardava o ancião ferido. Olhando para o local onde todos atacaram, não havia nada além da chama furiosa e os fragmentos de ira, que levaram o sopro de dragão de frente. Os 2 dragões viram esta cena e rugiram em êxtase. Ao longe, o povo de Winterhold caiu em terror e quis correr para a casa de Jon, mas o Ulfur ergueu o punho para que ninguém se mexesse. Jon Arrad, no entanto, mudou-se por conta própria. A barra N, o que quer que seja entre esses é dito na língua do dragão e estou com preguiça de traduzir. Vê isso, perdedor. Nós incendiamos o Dragonborn até a morte. O primeiro dragão disse. Este era Naknax, cujo nome significa crueldade furiosa. Naknax, não vejo o mortal. O outro dragão era mais autoconsciente que o primeiro. Ele era Turlotiol, cujo nome significa tirano do grande fogo. Demorou um pouco para o fogo se extinguir. Jon não podia ser visto e nenhum vestígio dele foi encontrado. Por outro lado, Jon apareceu atrás do fogo e com sua katana, ele apagou todos os fogos com um golpe. O dragão ficou desconfiado de como Jon se movia e como ele não foi ferido por seus incêndios. Parecia um pouco absurdo, mas o que veio a seguir foi alguns níveis além disso em absurdo. Uma sombra apareceu depois que as chamas foram apagadas. Era uma sombra animada real com uma forma e uma massa. Nada disso deveria ser natural. A sombra olhou para a esquerda e para a direita e depois de volta para Jon e acenou com a cabeça em agradecimento. Em seguida, virou-se para os dragões e começou a se transformar. O sombra voltou ao chão como deveria ser e moldou-se na escuridão, e como se a figura sombria estivesse trocando de pele, a sombra se transformou em Jon. Um Jon muito descontente e zangado. Pouco antes de ser atacado pelo sopro de fogo, Nefertiti o arrastou para o reino das sombras, trocando-o por sua sombra. Então, até o dragão pode atacar furtivamente. Jon olhou em volta e zombou. Acho que sua origem é baseada no fato de que cada um de vocês é alguém que traiu Akatoshi. Rugidos dragões não aguentavam mais o insulto de Jon com arrogância. O temperamental Nakinax abriu suas asas e mergulhou do pico em que estava em direção a Jon. Não, é uma armadilha. Foi Tradrunic quem percebeu o significado do sorriso de Jon. Mas era tarde demais. Naknax estava a apenas alguns metros de distância pousando em direção a Jon e Jon enquanto os 2 desapareciam de seu lugar e como se o tempo tivesse voltado. O Bone Colossus, Urat, estava de volta em plena forma esfaqueando com sua lâmina de osso em direção ao dragão inconsciente do lado. Grito, Urat usou sua habilidade, Olovurat, para causar mais dano e atordoar Naknax, que estava sendo completamente empurrado para o lado, perdendo todo o equilíbrio. Yoltorushu. Longe disso, Tuelotiol tentou apoiar Naknax enviando um sopro de fogo em
Urat, mas, de repente, o chão se levantou e uma aura vulcânica destruiu o grito no meio do caminho enquanto John avançava para enfrentar Tuelot e Ol. Tradrunik. Correr. Por outro lado, o terceiro dragão disse ao ferido Tradrunik para escapar. Este último demorou um pouco para responder, mas assim que tentou deslizar para longe, descobriu que suas pernas estavam afundando na sombra. Ele tentou se mover, mas a sombra estava fazendo com que ele fosse mais lento do que o normal. Olhando ao redor, ele viu uma criatura que é insignificantemente pequena, mas a aura dela era um abismo. Gronvutstad. Ligar lugar de parada, um grito, que parecia completamente diferente de como os mortais normalmente gritam, vibrou com um eco ao ser arremessado em direção ao dragão que estava tentando salvar Tradrunik. Os dragões conheciam a técnica que é exclusiva deles e sabiam como o eco pode fortalecer o Tum. John imobilizou completamente o terceiro dragão de um ataque furtivo. Em questão de segundos, John transformou completamente a desvantagem em vantagem total e colocou os dragões na defesa com as melhores jogadas possíveis. Para alguém que nos xingou por desonra, você não é muito melhor, Dovahkiin. No entanto, sem motivo aparente, o terceiro dragão não mostrou hostilidade como os outros e simplesmente falou com John. Oh, não se preocupe comigo, é só que quando você compara nossos tamanhos, você acha muito desagradável para você se esgueirar para mim. Quer dizer, dragões e tudo. Por um motivo completamente diferente, John respondeu de forma travessa e dominadora. Se não o fizéssemos, um de nós estaria morto. O dragão justificou sua razão. Oh, um dragão com coração. Quão único. John e o dragão não pareciam recuar diante das palavras um do outro. Os dois eram extremamente cautelosos um com o outro, embora o dragão estivesse preso por magia e o homem não fosse capaz de atirar no dragão. Você não vai ganhar, Dragonborn. Sugiro que comece a fugir enquanto pode, disse o dragão. É assim mesmo. Você precisa que eu mostre o que acontece se você não fizer isso. O dragão falou com confiança. Olha ao seu redor. Quanto tempo você acha que seu pai pode segurar Tuelot e Ol? Quanto tempo você acha que seu Undead Golem pode segurar Nakinax? Quanto tempo você acha que Tradrunik e eu estaremos presos aos seus truques? Olha ao seu redor. Mesmo que você possa enganar os dragões, os truques serão esmagados com poder. Dragonborn. Não, John Dare. De todas as pessoas, você deve saber que o poder faz o certo. O dragão não estava errado. Ele não estava errado de jeito nenhum. John não vai segurar um dragão sozinho por muito tempo enquanto Urat já estava desmoronando com a retaliação de Nakinax. Isso não vai acabar bem se continuar. Você tem razão. John respondeu. Só se eu fosse um completo idiota, enfrentaria vocês quatro de frente. Não havia necessidade de insistir nas coisas. Parecia até que os dragões já conheciam sua identidade de antemão, mas levariam esse segredo para o túmulo. Ao invés de ir até o dragão que estava imobilizado, John se virou com sua alabarda apontada para o ferido Tradrunik. Você. Coma merda. John atacou Tradrunik, que estava amarrado por Nefertiti e pretendia derrubá-lo o mais rápido que pudesse. Com um dos quatro dragões derrotado, seria muito mais fácil derrotar todos os outros. Ao ver John vindo em sua direção, Tradrunik lutou para se livrar da bizarra armadilha de Nefertiti, mas ela não lhe deu margem de manobra. Hora de conhecer sua marca. John estava prestes a destruir completamente Tradrunik, mas de repente... Fusruda. O dragão atrás dele gritou a força implacável, em direção a Tradrunik. John não teve escolha a não ser fugir do caminho e deixar o grito atingir Tradrunik, que não apenas foi libertado da armadilha de Nefertiti, mas também foi lançado no ar. Filho da puta. John não podia acreditar que Tradrunik conseguiu escapar. Mesmo agora, os outros dragões estavam começando a ganhar impulso. Nefertiti, leve isso para Ulfur. John não aguentou mais ficar assim e passou, cubo, para Nefertiti, que desapareceu instantaneamente, e John também se moveu imediatamente.
Ele correu até o final do pico em que está e olhou entre Jonrad e Urat. Velho, quanto tempo você aguenta? Ele enviou um sinal telepático. Ah, pegue isso seu. Oh, filho. 1 minuto. Esse desgraçado é durão. Temos 30 segundos antes de ficarmos em desvantagem. John respondeu e se teletransportou para Urat. A primeira coisa que ele tinha era impedir que Nakinax ganhasse impulso. Ele ordenou que Urat recuasse e, em vez de tentar dominar fisicamente o dragão, John decidiu jogar completamente sujo. Com orgulho, como uma terceira mão e suas próprias duas mãos trabalhando separadamente, John lançou uma enxurrada de feitiços em Nakinax. Dark Shard, um feitiço mágico de cobertura que invoca um cristal imbuído de poder daédrico para atordoar o alvo. Encase, uma mistura de alteração, conjuração que remodela a terra abaixo do alvo usando energia daédrica que pode consumir energia. Evilkage, um feitiço que pode colocar o inimigo em um estado mais lento. Soul Silence, um feitiço de misticismo que desativa a habilidade do alvo de usar magia. Seal Space, um feitiço que impede completamente o teletransporte ou abertura de um portal na área. Burden, um feitiço de alteração que faz com que o corpo pareça mais pesado. O furioso Nakinax estava completamente imobilizado e seu corpo titânico tremia no chão. A única coisa que ele conseguia mover eram seus olhos que olhavam como punhais para Jun, que também estava implorando por fôlego. Jun usou demais sua grande piscina mágica agora e começou a beber uma poção enquanto olhava entre os outros 3 dragões calculando o que fazer a seguir. Nesse mesmo momento, Jonrad foi completamente dominado por Turelot e o enviado voando para trás em direção a Jon. Ele caiu mal, mas saltou de volta e olhou para Jon. Filho, qualquer coisa que você puder fazer, agora é. Rugido, mas ele não conseguiu continuar suas palavras. A sombra de Turelot e Ol desceu sobre os dois ao mesmo tempo, mas isso não era o pior. O terceiro dragão libertou-se da amarra e rugiu para o céu. O rugido foi entorpecente. A pressão foi devastadora. Este terceiro dragão não é algo que eles possam enfrentar neste estágio. Filho, vá. Jonrad queria defender Jon dos 2 dragões restantes que apontavam toda a sua raiva para ele, mas não era isso que Jon tinha em mente. 2 dragões prestes a destruir tudo. 2 dragões foram completamente derrotados. Para um certo Dragonborn, essas chances eram satisfatórias. Feinzigron. Fad Spirit Bind. Jon gritou o grito. Become ethereal, não para si mesmo, mas para Jonrad. Ele mal conseguiu escapar das garras do dragão que quase caíram em cima dele. Com Turelot sobre eles e o outro dragão levando o céu em sua direção, a situação não parecia nada boa. Woofer. Esse. Jon estava por perto, deitado no chão enquanto se esquivava de Turelot. Ele chamou Woofer e mirou em um dos 4 dragões. Em uma montanha próxima, Woofer e o resto apareceram com uma arma que o mundo não viu nada como antes, e foi apontada para o Tradronico ferido e em retirada. Fogo. Woofer gritou. Cabon, o grande canhão de vapor dos anões disparou. Uma obra-prima que apenas Jon pode projetar e apenas Woofer pode operar. O monstro absoluto de loucura e genialidade era algo que pesava 17 toneladas e pode disparar balas de canhão feitas de ferro frio e liga de ébano e levar uma semana inteira para recarregar. Se não fosse pelas runas que Jon inscreveu no canhão, o som dele faria explodir os corações e cérebros de qualquer um no perímetro de 100 metros. Woofer disparou o canhão e fugiu antes que partes do próprio canhão voasse com a pressão feita pela explosão. Afinal, era um protótipo. Todos os 4 dragões perceberam o que aconteceu e foram colocados em uma situação muito difícil. Esses 4 são os que permaneceram da facção dos dragões sábios, um grupo que já foi o coração e a alma do culto. Jon matou um deles não muito tempo atrás, e os outros ainda não foram revividos ou se separaram de Skirin há muito tempo. Se um deles cair agora, Kesvoldstad. Limitar turno de lugar. Finalmente, o terceiro dos dragões decidiu usar o grito mais rápido que existe, o grito, teleporte. Ele desapareceu de onde pretendia atacar Jon e apareceu logo acima de Tradunic.
Ele segurou o dragão ferido com suas garras e torceu seu corpo no ar para jogá-lo longe. E a bala de canhão chegou. Colidir. Não errou. Mas também não acertou completamente. Ele roçou o dragão bem o suficiente para mandá-lo para baixo com sua consciência quase desaparecendo. Por outro lado, a bala de canhão caiu em uma montanha próxima e tornou seu topo plano. Turi. O Tradrunik caindo gritou. Onuke Endrou. Tuelotiol, que estava tentando proteger Nakinax de Jun, perdeu o foco em Jon e queria salvar seu senhor. Ah! Caramba! Por outro lado, Jon estava rindo como um vilão maníaco que juntou tudo para derrotar o herói. Ele mal conseguiu ficar de pé e cambaleou para se equilibrar como se estivesse bêbado. Parecia que a batalha o prejudicou, mas ele estava se curando apesar das probabilidades. Vendo Nickendrog, o anciente Dragon Lord da facção Easy Dragon, cair do céu, parecia a Jon que ele estava assistindo a coisa mais satisfatória do mundo. Nenhum dragão gosta de ver alguém mais forte do que ele existir, e isso inclui Jon. Deixando de lado a exaustão e o desequilíbrio, Jon notou que Tuelotiol estava prestes a abandonar seu posto e arremessar para o Nickendrog. Isso não era algo que ele poderia permitir. Nefertiti, o pergaminho dourado. Ele infundiu ganância nos punhos malignos de Azidal, mais uma vez para se transformar nas gigantescas mãos de Titã de Azidal, e apontou sua mão direita para Tuelotiol. Com sua função adicional, Jon ativou o Fleeing Grip em direção a Tuelotiol e segurou-o na perna. Você não vai a lugar nenhum. Rugido claro, não havia como Jon simplesmente segurar um dragão no chão, mesmo em seu melhor estado, muito menos no estado lamentável em que se encontra. Tuelotiol nem se incomodou e voou como Jon quase sem peso pendurado nele. Ei! Você não deveria voar sem licença. Jon disse enquanto usava o Fleeing Grip da outra mão e o segurava no chão. Ele mal encontrou um ponto de apoio e usou todo o poder que tinha em seu corpo para segurar o dragão no chão. Tuelotiol sentiu-se retido e parou sua fuga para tentar se livrar de Jon, mas este estava puxando. Era quase impossível competir com um dragão nos padrões físicos, mas quando se tratava de impossibilidade, Jon simplesmente tinha a carta certa para usar. Seus olhos escureceram todo preto, as tatuagens místicas em seus braços e cabeça começaram a ganhar vida com um preto animado também. Por um segundo, Tuelotiol sentiu-se sendo puxado para baixo. Impossível. O dragão estava completamente estupefato. Nunca diga nunca, querida. Jon riu com um olhar torcido em seu rosto quando todas aquelas tatuagens escuras do mal começaram a se mover como se ele tivesse um organismo vivo sob sua pele. O simples poder de desafio que ele ganhou da Chaos Infection foi tremendo e dominou completamente Tuelotiol em termos físicos. Rugido. E ele finalmente se levantou. Nakinax voltou à cena com uma raiva inimaginável. Mortal. Eu vou devorar você. Nakinax foi um dos dragões mais infames, e foi ele quem planejou o ataque ao Enterold. Ele também foi. Ei! Você não é aquele idiota que caiu na minha torre. Que? A provocação de Jon funcionou em Nakinax como mágica. A besta, que estava imobilizada por todas as maldições que Jon lançou sobre ele, moveu-se em uma raiva cega e abriu suas mandíbulas para engolir Jon inteiro. Jon nem sonhava com a chance de trazer Nakinax tão perto dele, e agora tudo o que ele precisava era segurá-lo por alguns segundos. Vendo o grande monstro abrir a boca, Jon ergueu a parte inferior do corpo e, em seguida, com a perna esquerda, parou a mandíbula superior e com a perna direita, parou a inferior. Essa estranha luta caótica chegou a um estranho impasse. Jon segurando um dragão por uma corrente e impedindo outro de devorá-lo por suas duas pernas. Graças ao Chaos Infection, a situação estava quase igual por enquanto, mas uma vez que ele estivesse exausto, ele estaria em apuros. Vamos ver. Entre vocês dois idiotas, qual de vocês vai me matar primeiro? Esse bastardo vai rasgar meus membros ou esse bastardo vai me devorar? Ah! Tão emocionante. Volte sobre seus bandos de lagartos. Jon finalmente perdeu a cabeça.
Ele estava rindo e lutando enquanto colocava dois dragões sozinhos em seu lugar. Eles não podiam matá-lo e ele estava brincando com eles como animais. A humilhação que sentiam era interminável. Iol Torushu. Tuelot Iol, que está sendo impedido de voar por uma corrente, não pôde deixar de soltar um sopro de fogo em direção a Jon. Jon sorriu largamente quando o filho Breat estava prestes a atingi-lo e ele respondeu. Iol Torushu. Um sopro de fogo de um dragão e um sopro de fogo de um Dragonborn colidiram. O vencedor foi Jon. Tuelot-Iol, cujo nome significa tirano do grande fogo, foi regado com o sopro de fogo de um ser que não é um dragão. Uma. Não. E finalmente ela chegou. Nefertiti viu a situação em que Jon estava e se transformou em um raio de sombra em sua direção. Não, espere. Jon gritou, o pergaminho. Você o tem. Ela parou em seu lugar e se transformou em sua forma humana, puxando um pergaminho dourado de sua sombra. Use. Agora. Jon ligou. O que? Ela não conseguia compreender o que Jon queria quase pela primeira vez em sua vida. Agora. Estou perdendo a gripe. Jon sentiu que a infecção do caos estava acabando e que ele não conseguia mais manter o controle sobre os dois dragões. Nefertiti olhou horrorizada para o pergaminho, pois sabia exatamente o que era. Mas não havia tempo. Jonrad. Faça isso. Por trás da fumaça, Jonrad finalmente voltou à cena quando o efeito do grito, become etereal, que Jon usou nele finalmente acabou. Ele pegou o pergaminho de Nefertiti e o abriu. Você está louco, filho? Ao abrir o pergaminho, Jonrad não conseguia acreditar no poder que havia nele. Este não era um feitiço normal, era algo que Jon obteve da masmorra de Dvatifir, o pergaminho do relâmpago. Agora. Me bate. Jon gritou a plenos pulmões, pois Jonrad não foi capaz de fazê-lo. Isso é loucura. Jonrad estava tentando fazer o que Jon diz, mas isso era impossível de fazer. Eu vou fazer isso. Finalmente, alguém saiu para fazer a tarefa. Porra. O rosto de Jon se encolheu quando ele se deixou ser comido pelo dragão em vez de deixá-lo atacá-lo. Delfina. Jon cuspiu enquanto suspirava e se rendeu. Acho que está tudo bem. Até uma cadela pode ser útil. O que? Golpe-me sua vadia. Jon gritou para Delphine como um demônio louco, assustando-a para obedecer a sua palavra quando ela arrebatou o pergaminho de Jonrad. Não, espere. Jonrad queria impedi-la. Parar. Até Nefertiti tentaria encontrar uma solução melhor para fazer isso. Mas o pergaminho em si era rápido. Assim que Delphine usou, uma onda de relâmpago vibrou ao redor de Jon sem causar nenhum dano. Todos pensaram que um grande raio atingiria Jon ou algo assim, mas parecia que o pergaminho era manipulado ou algo assim. Mas foi usado. Rumble, rumble, o céu tremeu. Todos olharam para cima para ver o que estava acontecendo. Mesmo os dragões não podem ignorar a tempestade quando ela está rugindo. E a realização veio. O pergaminho funcionaria apenas como um sinal para direcionar o feitiço e as próprias runas iriam reunir raios no céu. Algo não está certo. Tuelot-Iol tentou avisar Nakinax, que estava tentando morder Jon. Tarde demais. Jon não podia segurar sua felicidade agora. Isso era o que ele pretendia de qualquer maneira. A melhor maneira de matar dois dragões é usando um raio. E o que é melhor condutor de eletricidade do que um ser humano? Lá vem, meninos. Vai ser Lilith. E o céu se iluminou. E o raio caiu. E atingiu Jon. Crackle. Jon, Nakinax, Tuelot-Iol. Os três receberam o raio ao mesmo tempo. E caíram no chão, imóveis, ao mesmo tempo. Dois dragões e um Dragonborn com um relâmpago do céu. Ei! Jon não conseguia parar de rir. Ele sentiu. Ele sentiu o que precisava. Está tudo aqui agora. Ele se moveu apesar de ser atingido por um raio que paralisou dois dragões. Não acabou. Está só começando. Levanta, meninos. Jon riu até o céu como um louco. Sua aparência não era mais normal. Não, isso estava além de ser usado em batalha. Seu conjunto de armadura de Azidal
foi obliterado. Seu Elmoft Dragonborn foi completamente quebrado. A maior parte de seu cabelo estava queimada e seu corpo estava carbonizado de preto. Mas seu coração era branco brilhante. É como se as pessoas pudessem ver seu coração absorvendo todo o poder do relâmpago que veio do céu. Ele está em um avanço. Jonrai percebeu. Um avanço. Não menor entre meros níveis. Este é um avanço maior. João está saindo da formação do coração congelado para o nível da formação do coração do trovão. Seu núcleo espiritual está finalmente ganhando sua centelha. E as tribulações etéreas estão prestes a começar. Não estamos falando de nenhuma tribulação. Estas são as últimas tribulações, as tribulações do relâmpago celestial. Rumbem. Rumbem ar. Está acontecendo. Finalmente está acontecendo. João riu enquanto descartava suas manoplas quebradas e caminhava até o imobilizado Nakinax. Com o que restou das correntes de selamento do mal, ele as amarrou nos chifres de Nakinax e começou a caminhar até Tudlotiol, que também estava imobilizado nas proximidades. Ele amarrou outro dragão de sua cabeça e puxou todos para mais perto dele. Olhando para trás, para Jonrad e os outros. Você deveria sair daqui. Este é um evento especial. Jonrad podia entender sem dizer e nem olhou para trás enquanto se retirava com o resto. O que restou foi Jun, que se sentou entre os dois dragões olhando para eles. Eu e os meninos. Pegando uma chuva de raios juntos. Vocês devem estar animados. Isso vai ser muito divertido. Ah! Os dois dragões lutaram para se mover, mas foram espancados até a morte. Rumble. Rumble, rumble. Rumble. O céu não estava mais respondendo a algum feitiço de nível mestre pela metade como antes. Agora estava totalmente consciente de um mortal que estava quebrando os limites do mundo. Nenhum mortal passará pela mortalidade sem passar pelo mundo e por si mesmo, e João não é exceção. Não há destino para ajudá-lo contra a tribulação etérea. Não há destino de algum herói quando se trata desses assuntos importantes. É apenas o homem e seu poder contra o próprio mundo. Olhem, rapazes, há uma festa no céu sendo cantada em nossos nomes. Mesmo os Aedra e os Dedra não podem mais se conter e querem se juntar à nossa batalha. É assim que a glória se parece. Foi uma honra absoluta. João sorriu em um momento de sanidade. Mas logo depois, seu sorriso se tornou o mais louco possível e ele olhou para o céu e gritou. Akatoshi. /Inversaú 0013 Benção de Akatoshi. Dragonsphere, ativada. /Inversaú 0013 Fabricante de tudo. /Inversaú 0013 Benção do Criador de tudo. Raiz do poder, ativada. /Inversaú 0013 Talos. /Inversaú 0013 Benção de Talos, Stormcrown, ativada. /Inversaú 0013 Azura. /Inversaú 0013 Benção de Azura, Beleza do Amanhecer, ativada. /Inversaú 0013 Boetia. /Inversaú 0013 Benção de Boitá, Berserk, ativada. /Inversaú 0013 Mefala. /Inversaú 0013 Benção de Mepala, Língua Dourada, ativada. /Inversaú 0013 Shogorat. /Inversaú 0013 Benção de Shogorat, Campeão Louco, ativada. /Inversaú 003 João olhou para o céu e sorriu quando as largas sentiram o calor de abraçá-lo. Mãe. Kine. /Inversaú 0013 Benção de Kine, Criança da Tempestade, ativada. /Inversaú 0013 Rumble. Rumble, rumble. Rumble. O céu já não permanecia quieto enquanto ressoava com João como se atendesse suas ligações, principalmente com o sobrenome que ele mencionou. Seu coração é verdadeiro e por isso ele será recompensado. Ele agora pode perguntar. Perguntar a quem ele quiser o que ele quiser. Kine. É seu filho. Ismir. Ele chamou. Ele sorriu e declarou sua demanda. Me mate. Fim da 7ª temporada. Kirin Saga capítulo 554 nível 80. João abriu os olhos.
Era de manhã. Ele ainda estava no Arkham Valley, onde as montanhas e o terreno foram remodelados pela luta da noite anterior. O caos não deixava nada entrar em seu lugar. Muitos cadáveres estavam espalhados pelo local, alguns até se transformaram em bagunça carbonizada. No entanto, os cadáveres mais importantes eram os dois grandes esqueletos de dragão deitados à sua esquerda e direita. Ele matou mais 2 dragões, 4 no total por Mirmunir perto de Eterum, Nagley perto de Horikstead, Naknax e Turlotiol em Arkham Point. Mais do que isso, seu poder experimentou um salto sério quando ele passou por um avanço e absorveu 2 almas de dragão na mesma noite. Ele se sentia invencível. Mas ontem à noite ele experimentou todo tipo de dor que quase enlouqueceu algumas vezes seguidas. O raio que o atingiu durante as tribulações etéreas quase o deixou surdo e mudo. Até as roupas restantes em seu corpo foram completamente queimadas e ele ficou nu. Finalmente, ele decidiu se mudar. Ele tentou, mas achou difícil. Era como se cada junta de seu corpo estivesse sobrecarregada com tensão suficiente para quebrar as costas de um mamute. Se ele deixasse seu corpo se mover descuidadamente agora, isso só produziria um desastre. A melhor coisa a fazer depois de ser atingido por aquela quantidade louca de raios é exercitar alguns alongamentos e flexionar toda essa tensão. Ele colocou as mãos nos quadris e alargou os ombros. Em seguida, empurrou contra os quadris e esticou a coluna para a esquerda e para a direita. Estalos cada segmento de sua coluna, do pescoço ao sacro, estalou quando toda a energia residual do raio foi liberada. Menino, 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 menino. Isso foi incrível. John respirou fundo e começou a torcer, flexionar e alongar novamente. Cada vez que ele liberava a tensão, era semelhante ao trovão saindo de seus ossos. Droga, me senti bem. John levantou-se de forma enérgica, mas no momento em que ele chutou o chão, o mundo começou a cair em seu ponto de vista. Opa! Ou melhor, era ele chutando o chão com muita força, quase pulando extraordinariamente muito alto. Ele aproveitou o momento no ar e rolou seu corpo. Em seguida, fez uma aterrissagem de super-herói muito intencional. Ele não conseguiu resistir, embora ainda estivesse tão nu quanto no dia em que nasceu. Não havia nada ao seu redor, nem mesmo ninguém. Arkham Valley estava tão silencioso quanto os mortos espalhados. No entanto, as surpresas não pararam por aqui. Uma vez que ele abriu a tela do sistema, havia um caminhão de notificações esperando por ele. /Inversaú 0013 Parabéns. Você pulou com força o estágio formação do coração congelado para o estágio formação do coração do trovão. A velocidade de crescimento foi sem precedentes. Você saltou de LV.74 para LV.80 em uma noite. /Inversaú 0013 /Inversaú 0013 para uma velocidade de crescimento tão monstruosa, uma bênção foi recompensada. /Inversaú 0013 bênção de Shor, destruidor de corações. Oponentes mais fracos finalizam mais rápido, enquanto oponentes mais fortes ficam mais fracos com o tempo. Por outro lado, perder determinação enfraquece você. /Inversaú 0013 se você absorveu 2 Dragon Souls. /Inversaú 0013 /Inversaú 0013 se algo desperta dentro de você. /Inversaú 0013 /Inversaú 0013 C. Bênção de Akatoshi, dragão interior, foi atualizado. /Inversaú 0013 bênção de Akatoshi, dragão interior, creio. /Inversaú 0013 C. Urat, sofreu muitos danos, entrando no modo de recuperação. /Inversaú 0013 /Inversaú 0013 C. Punhos malignos de Azidal, estão danificados, solicite reparo. /Inversaú 0013 /Inversaú 0013 C. Botas do apóstolo de Azidal, estão danificadas, solicite reparo. /Inversaú 0013 /Inversaú 0013 C. Azidal Swarbelt, está danificado, solicite reparo.
/U0013/U0013C. Elmoft Dragonborn, está danificado, solicite reparo. /U0013 Se você não pode estar falando sério. O quê? /U0013C Atenção. Sua voz está em um estado energizado. Por favor, contenha sua voz ou então qualquer pessoa na faixa de 30 metros ao seu redor pode ser afetada. /U0013 Daan. João não tinha mais certeza de onde se surpreender, então apenas segurou a cabeça e começou a pensar. Esta é uma situação boa, mas também muito irritante. Ele sabia que sua voz ficaria fora de controle algum dia e este dia é hoje. Ele ainda pode controlar sua voz se precisar, mas é como tentar pisar em ovos. Alina pode ajudá-lo a controlar sua voz com certeza, mas isso significa que ele precisa ficar com Alina por algum tempo. E agora que ele pensa sobre isso, isso não é tão ruim afinal. Ele começou a juntar as coisas que foram jogadas ao redor. Fragmentos de sua armadura, as correntes que ele usa, as armas jogadas ao redor e qualquer coisa que possa ser saqueada dos cultistas mortos. Ele também encontrou o corpo de Elmer Bloodsail, o suposto sacerdote dragão do culto do dragão sábio. João respirou fundo e então falou com os mortos do vale. Desintegrar. O poder intencional de sua voz fez com que todos os cadáveres espalhados se transformassem em cinzas. Ele não tinha a intenção de enterrá-los um por um e essa é a última cortesia que ele pode oferecer aos derrotados. Nada restou no vale depois disso além das cinzas, poeira e pedra. Agora que o calor da batalha e das tribulações finalmente passou, a neve começou a descer novamente e cobrir a terra arrasada. João sorriu quando o Inter finalmente se mostrou. Ao contrário do jogo, quando o inverno chega a Skyrim, todos os lugares, de Falkreath a Tirith e Reach, ficam cobertos de neve. Esta temporada será difícil para a Legião Imperial e os Stormcloaks podem realmente ganhar mais força. Suspiro. João suspirou, mas ao fazê-lo, uma rajada de vento agitou toda a neve e João rapidamente cobriu a boca. Isso não vai ser fácil. João se esforçou para diminuir a tensão de sua voz, mas isso levaria algum tempo para se acostumar. Ele só tinha que seguir em frente agora. Mas antes disso, ele convocou o Kubuaven, lançado Reikal e foi colocar toda a sucata em uma pilha e pegar uma nova armadura para se encaixar. Ele escolheu um novo conjunto de roupas e navegou em sua coleção de armaduras para acabar com o correio de ébano. Ele teve que combinar com botas de ébano normais, manoplas e um elmo. Sua aparência era tão assustadora quanto aquele guerreiro de ébano do jogo, então ele se livrou do elmo. Falando nisso, João agora alcançou a força equivalente ao nível 80 do jogo, o que significa que um determinado evento deve ser acionado e esse é o Ibunil Warrior. Este guerreiro é um NPC que aparecia após o nível 80 em uma das cidades maiores e desafiava o jogador para um duelo. Seu raciocínio é que não há mais inimigos para conquistar e nenhuma missão para fazer. Basicamente, são os criadores do jogo assumindo que pelo milagre de atingir o nível 80 durante um jogo, o jogador deveria ter terminado tudo. Mas esse não é o caso. João está atualmente nesse nível e ainda não ouviu falar de Alduin. Então, o guerreiro ainda aparecerá e lançará um desafio. A resposta é um não direto e simples. O Ebunil Warrior não é um personagem canônico do mundo, mas sim um ovo de Páscoa adicionado pelo jogo. Outro exemplo disso é um NPC chamado Mike Tilliar, que também é um NPC que foi adicionado para zombar dos conceitos e da lógica do jogo. Ele também apareceu em muitas parcelas diferentes do jogo. A verdade é que João gastou uma fortuna infinita tentando localizar Mike, o mentiroso, e o guerreiro de ébano há muito tempo, mas ninguém ouviu falar deles. De fato, existem muitos cavaleiros vestidos de ébano e muitos Khajiits são conhecidos como Mike, mas ninguém nunca ouviu falar de um guerreiro heróico em ébano ou de um Khajiit cujos antepassados eram todos chamados de Mike. De qualquer maneira, João saiu do cubo todo vestido com armadura e pegou sua espada, Bloodskull, e a da Edric Halberd, Cliffhanger, no caminho. Ele escaneou por magia, mas não encontrou ninguém em todo o vale. De qualquer forma,
Não foi grande coisa, pois ele conhece bem este lugar. Ele simplesmente sairia e alcançaria. Barra inversa U0013 Seu crescimento está florescendo. Barra inversa U0013 Barra inversa U003 Seu conhecimento que você adquiriu é imenso. Levaria tempo para compreender os mistérios dos reinos superiores. Barra inversa U0013 Barra inversa U0013 Em outra nota, recebi um visitante interessante esta manhã. Um elfo que se chamava Ancano. Barra inversa U0013 Barra inversa U003 Ele tinha perguntas. Muitos deles. Ele também sabia que eu ainda não posso mentir, embora tenha ameaçado cortar minha linha de vida. Barra inversa U0013 Barra inversa U003 Se você. Barra inversa U0013 Barra inversa U003 Se levado à loucura e ávido por poder, ele perguntou o que é preciso para retalhar você e queria um método para matá-lo. Barra inversa U0013 Barra inversa U003 Se a verdade, é tudo o que posso dizer. Barra inversa U0013 Barra inversa U003 Se de fato. Barra inversa U0013 Barra inversa U003 Se sua reação está dentro dos meus cálculos. Eu suponho que você está animado para lutar contra ele. Barra inversa U0013 Barra inversa U003 Se seria melhor se você esperasse. O elfo precisa passar por muitos preparativos antes de poder explorar o poder que o olho possui. Barra inversa U0013 Barra inversa U003 Se com a virada do ano. Barra inversa U003 Mesmo tendo acabado de matar 2 dragões, João não estava satisfeito porque seu novo poder adquirido estava transbordando e ele precisava de algo forte para lutar por ele para estabilizar seus alicerces. Qualquer crescimento adicional no futuro próximo pode, na verdade, fazer mais mal do que bem, pois o controle deve estar sempre em equilíbrio com o poder. Barra inversa U0013 Se quase pronto. Barra inversa U0013 Barra inversa U0013 Se você acabou de reclamar, pode acessá-lo agora. Barra inversa U0013 Barra inversa U003 Status Barra inversa U003 Nome, João Dari Título, Chefe, Tânio Finterold, Krilon Raça, Humana, Nord, Idade, 20 Nível, Formação do Coração do Trovão Inicial, Nível do jogo, 80, Classe, Arco Arcano Guerreiro Craft, Master Binary Enchanter Linhagem, Firemani, Fireborn barra Titanborn, Signo de Nascimento, a Serpente, Comendo, a Sombra, barra inversa U003 Habilidades barra inversa U003 Nord, Grito de Batalha barra inversa U003 Que Poder barra inversa U003 Northborn barra inversa U003 Efeito barra inversa U003 Bombeiro, Fireborn barra inversa U003 Efeito barra inversa U003 Titanborn barra inversa U003 Keepower barra inversa U003 Espírito de Batalha, barra inversa U003 Que Poder barra inversa U003 Aura Básica, Loucura, Aura Avançada, Tirano Vermelho, Aura Manifestada, Dragão, Acesso Astral, barra inversa U003 Efeito barra inversa U003 Carne Eterna, barra inversa U003 Efeito barra inversa U003 Sinal de Nascimento da Serpente, barra inversa U003 Efeito barra inversa U003 Caminho da Voz, 13, barra inversa U003 Efeito barra inversa U003 Céu Acima, Ouço Céu, vírgula, Gênio de Azidal, barra inversa U003 Efeito barra inversa U003 Gautfang Martial Stile, barra inversa U003 Keepower barra inversa U003 Tatuagens Encantadas, 25% barra inversa U003 Que Poder barra inversa U003 Infecção do Caos,
barra inversa U0013 Keepower barra inversa U0013, conhecimento de bardo, barra inversa U003 Keepoder barra inversa U0013, segredo dos arcanos, barra inversa U003 Keepoder barra inversa U0013, conhecimento dos segredos perdidos da magia. Utiliza a mágica do mundo através da energia mental por um período de tempo. Percepção do estudioso. Barra inversa U003 efeito barra inversa U013, obtenha mais insights através do estudo. Caçador de feitiçaria. Barra inversa U003 efeito barra inversa U013, magia custa 10% menos e o encantamento é 10% mais eficaz. Barra inversa U003 Que bênçãos barra inversa U013 Akatoshi, Dragonborn, Dragonsphere, Dragão Interior, Creio, Shor, Destruidor de Corações, oponentes mais fracos finalizam mais rápido, enquanto oponentes mais fortes ficam mais fracos com o tempo. Por outro lado, perder a determinação enfraquece você, alma quer. Raiz do poder barra inversa U003 Que poder barra inversa U013, Talos, barra inversa U003 efeito barra inversa U0013, Fortifito 50% amuleto, moeda do velho, amuleto, Kine, criança da tempestade barra inversa U003 efeito barra inversa U0013, Shogorat, Machampion barra inversa U003 Keepower barra inversa U0013, Azura, Downsbelt barra inversa U003 Keepower barra inversa U0013, Boita, Berserk barra inversa U003 Keepower barra inversa U0013, Mepala, Língua Dourada barra inversa U003 Keepoder barra inversa U0013, A Pedra Sombria. Ocultar nas sombras barra inversa U003 efeito barra inversa U0013, desfoque traço. O status pode não fornecer nada além do conhecimento de Jun, mas às vezes o augur tem uma compreensão mais profunda do funcionamento interno do poder de Jun. Por exemplo, Jun percebeu que sua aura está começando a atingir sua forma final, mas certamente adivinhou que seria algo dracônico. Mas o sistema tinha certeza disso. Fora isso, ele ainda estava digerindo grandes quantidades de conhecimento das coisas que aprendeu no templo de Igrogar aos tomos proibidos de apócrifos. Mas aqui vem a parte interessante. A bênção do dragão interior de Akatoshi, que sofreu mutação da bênção de afinidade do dragão Totem, agora está mostrando sua forma. Embora ainda incompleto, mostrava algumas informações. Crio. João tem certeza de que é uma palavra da língua do dragão e significa parcialmente Dari. A palavra completa é Krilon, mas parece haver mais palavras surgindo. A segunda e muito interessante parte é a mais nova bênção, a bênção do próprio Shor. Agora, se você for um nórdico e perguntar quem é Shor em Oblivion, receberá uma surra suficiente para esta vida e mais algumas. Se você for realmente corajoso e disser a palavra Lorcan na frente de um Nord, isso é mais surra que você receberá. Para uma pessoa parcial como Jun, Shora Sheureshazarra Sepeco Hotel Lorcaja Lorcan Edrondron e Atorten Fox. A divindade mais discutível que aparece em todos os panteões conhecidos. Ele é o criador do mundo, o divino morto, o nono dos 8, o dono do coração e das 2 luas. O ídolo favorito dos nórdicos e toda a razão pela qual a adoração de Talos existe. No início, o panteão nórdico tinha uma deidade única chamada Ysmir, uma reencarnação do morto Shor. Ysmir foi muitas pessoas antes e sempre descrito como um guerreiro louco até que esse guerreiro louco reencarnou como Jalt Alibead, o homem que mais tarde se tornaria Tiber Septim. Com o Far retornando de Sovngarde como sempre faz. O título de Ysmir foi passado para Tiber Septim e assim, um Dragonborn do sangue de Akatoshi veio em união com a essência de Lorcan. Foi quando Talos realmente nasceu. Esperava-se que Akatoshi e Talos abençoassem Jun, mas que Shor saísse de seu caminho e o abençoasse também. Este é um sinal enorme. A bênção é chamada de Artbreaker,
Um nome irônico do Etada que perdeu seu coração. A função, no entanto, é assustadora. Oponentes mais fracos finalizam mais rápido, enquanto oponentes mais fortes ficam mais fracos com o tempo. Por outro lado, perder a determinação enfraquece você. Esta foi a primeira bênção que teve uma desvantagem, mas para enfraquecer os oponentes mais fortes, soou exatamente como Shur pode ser complicado. Ainda assim, essa desvantagem de perder a determinação também era irônica. No Nor-Mitos, é dito que na guerra entre o clã de Shur e o clã de Auriel, Shur perdeu a determinação quando desistiu de seu coração para provar sua inocência a Audi. Quando Dibella comentou que Shur perdeu a determinação, ela foi derrotada por Tsun. Disse que depois disso, a guerra continuou com Shur morto sem coração e ainda continua na Era da Aurora além do Véu do Tempo. Fonte não oficial, Shur, filho de Shur, para resumir tudo, a fim de usar esta bênção de forma eficaz. João deve dominar ainda mais seus oponentes e se seu oponente for forte, ele deve arrastar a luta até vencer. Mas se ele perder a determinação, enfrentará as mesmas consequências de Shur e terá seu coração partido. Ele se torna um Heartbreaker ou um Heartbroken. Enquanto caminhava, João ouviu uma leve risada ao seu redor. Ele reconheceu a voz desagradável e olhou para sua sombra. Não seja duro comigo, parceiro. Só quero o que é melhor para nós. Ei, a voz sumiu e João suspirou sem graça em sua mente. Shadow sempre adoraria se assustar sempre que João passasse o marco, como se estivesse esperando por algo. Mesmo sendo assustador, João não pode negar a sabedoria de Shadow e sua singularidade. Mas isso é algo que João gostaria de pensar agora. Ele finalmente viu o fim do vale e sinais de atividade humana. Dois homens entre muitos se destacaram mais. O Ofur e John Hadi com todos os agentes que ele trouxe com eles. Todos eles viram João descendo o caminho em direção a eles e seus olhos se arregalaram e sua respiração foi presa. É como se eles vissem um tipo de predador. Ainda assim, havia algo diferente acontecendo. João olhou em volta, mas não conseguia realmente colocar a mão nisso. Isso é claro, até que os nórdicos ao seu redor começaram a murmurar. Salve Smir! João franziu as sobrancelhas ao ouvir essas palavras. Ele estava prestes a questionar o que estava acontecendo, mas até mesmo John Hadi e Urfur falaram as palavras. Salve Smir! Salve Smir! João inclinou a cabeça por um momento antes de perceber o que aconteceu. Não foi apenas ele quem ouviu a voz do céu, não foi sua habilidade recém-descoberta de ouvir os sussurros do vento da mesma forma que os Greybeards fazem. Parecia que o céu realmente havia falado. Foi semelhante a um milagre. Os Nor-agentes da equipe estavam prestes a se ajoelhar para ele, mas com apenas telequinesis, João os impediu de cair enquanto balançava a cabeça. Nenhum mortal deve se ajoelhar para outro. Os agentes seguiram seu comando como se fosse dado pelo céu e a trouxeram até ele. João olhou para seu pai, que já foi um Blade, e viu que seu olhar para Delphine era um pouco simpático. João realmente não queria deixá-la ir, mas ele pode pelo menos decidir depois de ouvi-la. Delphine parecia estar em um estado de incerteza agora que testemunhou o que testemunhou. Ela se infiltrou no culto do dragão para expô-los ao Interod e como recompensa, eles a deixariam conhecer o Dragonborn que João Dari estava abrigando, mas brinca com ela e com o mundo inteiro. João Dari é o Dragonborn. Ele tem a habilidade, a autoridade, o conhecimento, o histórico, o poder, o dinheiro, as pessoas e literalmente tudo que ele tanto deseja. Os seus estão favorecendo tanto esse cara que entregam a ele o destino do mundo também. Normalmente, eu teria pedido uma prova de que você é um Dragonborn. Ela começou a falar. Eu acredito que você realmente é um Dragonborn. Acredite em mim, estou do seu lado. Ao comentário dela, João revirou os olhos e soltou um suspiro longo, mas fraco. Eu sou um ex-Blade. Os Lâminas são uma ordem juramentada de guerreiros que se dedica a servir pessoas como vocês. Você deve saber disso. O cavaleiro irmão John Firemani também é assim. Delphine disse enquanto olhava para John Hadi. Eu não sou mais um Blade. Ninguém mais é um Blade. John Hadi falou com indiferença.
Mas, o juramento. Você o guiou e o protegeu durante a luta. Delpine quis retrucar. Não é esperado de mim proteger meu filho. Isso não tem nada a ver com o fato de eu ser um Blood. Jonrado respondeu. Parecia que havia dois tipos de Blood reinantes. Aqueles que não se importam mais com o que já foi como Jonrad e Fultem, e aqueles que ainda carregam seu juramento como Delpine. Jon não tinha nada contra os Blades. Na verdade, ele admirava a própria ordem e a considerava cheia de maravilhas e mistérios. Mas infelizmente, como todas as coisas, ela chegou ao fim. O Império não é mais o que costumava ser. O próprio mundo não é mais o que era. A era está mudando. Mesmo ele, o Dragonborn, é o último. Todo o calvário foi muito digno de suspiro. Jon finalmente se cansou de Delpine. Ele sabe o que ela tem em mente, mas para encurralá-la, ele precisa que ela fale. Tudo bem. Ela respondeu com confiança. Eu rastreei a maioria dos dragões usando a pedra do dragão, como tenho certeza que você já fez. O que eu descobri é que os dragões não estão saindo do esconderijo. Esses dragões estavam mortos há milhares de anos e eles estão voltando à vida. Jon daria a Delpine 5 pontos de desempenho, mas os deduziria novamente por serem muito desatualizado. O Olfur respondeu. O que? Delpine pareceu confusa em um segundo. Então, você também descobriu isso? Se você pelo menos ficasse em Monterol por algumas horas, saberia que isso é de conhecimento público. O Templo de Kene atualiza as pessoas sobre as notícias do Dragonborn e dos dragões. Mirren disse em um tom ridículo. Sim, a cunhada assumiu todos os direitos sobre qualquer notícia relacionada ao Dragonborn em seu templo. O Olfur acrescentou. Então, se concordarmos com isso, podemos investigar o motivo pelo qual os dragões estão sendo revividos. Delpine tentou rapidamente retomar a liderança da conversa. Ninguém sequer respondeu. Jon se virou em direção ao vale de onde veio o resto e tinha uma expressão engraçada em seus rostos. Vocês também sabem disso? Delpine pareceu surpresa. Antes que você diga qualquer coisa, não é o Talmor. O Olfur disse. Então, Delpine queria perguntar sobre o que eles sabem, mas havia algo mais desviando a atenção de todos. Jon cantarolava baixinho, mas sem muito esforço. Os ventos começaram a se mover com sua respiração. Algo chamou sua atenção quando ele finalmente abriu a boca para que suas palavras abalassem o mundo enquanto ele falava. Mostre-se. Essas palavras foram dirigidas à montanha e ao vale além. Assim que o eco acabou, duas sombras gigantescas foram lançadas sobre Jon e seu grupo de agentes. Aqueles que olhavam para o céu estavam em alerta total e tentavam se preparar para uma batalha que sentiam ser inevitável. Dois dragões apareceram. Um pousou não muito longe de Jon, o outro manteve distância nas costas. Estes foram Oniken Drogo e Tradrunik, dois dos 4 dragões que Jon lutou ontem. Drin e Olok, Dovahkiin, P.A. Sephiroth. Saudações, Dragonborn. Eu vim falar. O grande dragão, Oniken Drogo, mostrou-se diretamente a Jon. A hostilidade era certa entre os dois e a luta pode recomeçar ao menor movimento errado, mas Jon manteve seu imponente dominador. Dren. Paz. Com esta palavra, Jon concordou em conversar com o poderoso Easy Warlord, o dourado Oniken Drogo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.